Oi, turma. Bom dia. Estou aqui para fazer uma introdução aí com a nossa disciplina de Geografia. Eu sou a professora Lúcia e vou estar com vocês aí durante esse ano. Hoje a aula é mais para a gente introduzir aí a questão da disciplina e vocês entenderem um pouco o que é essa tal geografia. Bom, eu resolvi trazer aí essa questão. Para que serve a geografia? E aí, quando vocês pensam em geografia, já vem na cabeça a questão do relevo, a questão do clima, e aí é bem nesse sentido. E aí eu trouxe um pouco a questão, esse título do livro do Yves Lacoste, que é um geógrafo muito famoso, e aí ele traz pra gente esse título bem polêmico. A geografia, isso serve em primeiro lugar para fazer a guerra. E aí, quando a gente pensa na questão da guerra, já vem na nossa cabeça também a questão do domínio do território, do domínio sobre outros humanos. Então, é bem nesse sentido. E aí, a geografia, eu destaquei a questão do conhecimento geográfico. E aí, cabe a gente pensar que o conhecimento geográfico já é algo que está enraizado na nossa humanidade, né? Na nossa sociedade. E aí a gente pode pensar nessa questão mesmo da disposição dos rios, do relevo, do clima e do quanto isso é importante para a nossa sobrevivência. E aí a gente vai avançando até a medida que chega aí no século XIX e aí a geografia é constituída enquanto disciplina, né? E aí a gente já pode pensar na questão da guerra porque já era colocado como profissionais aí que ajudariam na questão da guerra, né? Porém, a gente sabe que essa questão do domínio humano através dos territórios é muito além da questão da guerra. E aí eu trouxe também essa questão do poder, que é um tema aí bem polêmico e a gente tem que trazer também porque ele também nos ajuda a compreender como que a disciplina é formada, como que a geografia é formada. E aí a questão do poder perpassa por 3 pontos. E aí a gente pensa para compreender as relações de poder, a questão da política, a questão da economia, e aí a gente pensa que os países mais poderosos têm um dinheiro, né? Tem a questão de um poder econômico e a questão do militarismo, né? Se não vai ser a partir do diálogo no caso da política ou no caso do dinheiro, como no caso da economia, às vezes parte para a questão militar, né? E aí a gente consegue compreender as relações de poder. E aí a gente traz essa questão aí do nosso ambiente de estudo aí, né? Que é o espaço natural e o espaço geográfico. E aí quando a gente pensa no espaço natural, a gente pensa em algum parque construído com infinitas árvores e plantas, ele já é um espaço geográfico, porque já foi modificado pelo homem. O espaço natural é um espaço que não foi alterado de maneira nenhuma. E aí esse é o espaço natural. E o espaço geográfico é o espaço que foi alterado. Esse espaço que foi antropizado aqui. É esse conceito que eu estou trazendo, de antrópico, né? Então, esse espaço já foi alterado de alguma maneira, né? E esses são os dois espaços de estudo da geografia, tanto o espaço natural quanto o espaço geográfico. E aí eu trouxe também o conhecimento geográfico de algo enraizado na sobrevivência humana, desde que começamos a interferir na natureza. E aí o espaço natural passa a ser um espaço antropizado à medida que o ser humano passa a se fixar nos territórios. E aí durante a aula eu trouxe a questão do período paleolítico e o período neolítico, né? E aí o período paleolítico a gente destaca que as pessoas que moravam nesse período ou conviviam nesse período, elas eram pessoas nômades e viviam da caça e da coleta. E aí, a partir do momento de isso há 2 milhões de anos atrás, antes de Cristo, né? Que começa o período paleolítico. E aí a gente destaca 10 mil antes de Cristo, que é a tal da invenção da agricultura, que faz com que as pessoas passem a se fixar nos territórios. E aí os territórios passam a ser ambientes antropizados também, à medida que o ser humano vai entrando em contato com esses territórios. E aí a gente pode pensar que as pessoas passaram a adquirir gostos, passaram a aumentar ainda mais o seu conhecimento geográfico, e aí passa a ter gostos alimentares. A gente passa aí a conhecer determinadas plantas, determinados animais e onde esses animais moram e se reproduzem, e a partir disso a gente passa de um momento histórico do início da agricultura em que as pessoas passam de nômades
e que viviam da caça e da coleta e passam a viver aí como sedentários, vivendo da agricultura e da pecuária. E aí eu trouxe alguns pontos, mas são vários, né? Como que esse espaço passou a ser antropizado. Aí adquirindo mais conhecimento geográfico, adquirindo gostos, se apropriando dos espaços e passando a viver melhor, a invenção da agricultura, e aí é um marco mesmo essa questão da invenção da agricultura, e aí um marco até que a gente pode falar que é uma conquista feminina, e aí também a gente pode destacar que passou a ter mais cuidados alimentares, as pessoas passaram a viver mais, houve um aumento da população, aí precisou de um manejo florestal, regras sociais, divisão do trabalho, com isso construções de moradia, desmatamento, e aí passou a ter uma defesa do território e um cuidado com o seu povo, né? Então, defesa e cuidado tanto do território quanto do seu povo. E aí é bem interessante a gente pensar nessa evolução mesmo, que as pessoas passaram a viver nesses espaços antropizados, e aí passou a existir mais povoados, houve um aumento da população, até a medida que a gente chega até hoje, né? Então, essa é a questão. A geografia já é algo que é intrínseco na gente, já é da partir da nossa sobrevivência mesmo, mas ainda assim, a geografia enquanto ciência torna-se ciência aí no século XIX. Mas é bom a gente tentar compreender que a geografia é muito além do que era falado pra gente, essa questão da descrição da Terra. A geografia busca compreender a relação da humanidade com a natureza, e aí não só estudando os espaços que já foram antropizados e modificados, mas como que a natureza também atinge, de certa maneira, a humanidade mesmo, com relação aí à questão do Sol, a questão das fases da Lua, a questão de fenômenos naturais que a gente é atingido. Então, é isso que a geografia busca compreender e pensar aí nas relações e melhorar aí também a nossa questão da sobrevivência e compreender as infinitas relações da humanidade com a natureza. A nossa primeira aula foi basicamente isso, pensar aí na nossa introdução, na nossa geografia e entender que a geografia é algo que a gente consegue ver e observar aí a partir das modificações que o homem fez e a partir também do que a gente consegue enxergar enquanto paisagem e olhar ao nosso redor, né? Gostaria de agradecer aí, foi a nossa primeira aula e a partir aí das nossas próximas aulas a gente já vou trazer algumas atividades de fixação. Um grande abraço para todo mundo e é isso.